Agora a gente vai trazer mais um tema para você participar conosco aqui no Manhã Total. É uma queixa bastante comum. Dor nos joelhos, dor nos ombros, não é verdade? Quem nunca sentiu? E sabia que as lesões podem aparecer até mesmo nas atividades mais simples do dia a dia? Bom, nós estamos com especialistas aqui no estúdio que eu vou apresentar para vocês agora. Aqui do meu lado eu recebo o ortopedista Igor Severino Macedo. E a gente tem ali o Rodrigo Baldon, que é doutor em fisioterapia, e o Thalisson, que está aqui junto com a gente hoje, porque o Rodrigo vai trazer alguns exercícios para que a gente possa, fortalecer aí os nossos joelhos e os nossos ombros. Aos três, muito obrigada por terem vindo, viu? Obrigado. E você participa pelo 99897.000. Igor, vamos começar aqui. É uma queixa bastante comum, não é? Bom dia, Mônica. Bom dia. Realmente é ombro, cotovelo, joelho. Às vezes a ausência de um trabalho, de um fortalecimento muscular, um determinado esforço repetitivo, às vezes por mínimo que seja, realizado de forma incorreta, ou o paciente que já tem alguma predisposição, uma possível lesão, vai vir a sofrer com dores nos ombros, dores nos joelhos. Falta, às vezes, um direcionamento, um exercício, uma orientação, uma melhor orientação para a realização adequada do trabalho, a falta de ergonomia durante o trabalho. Tudo isso pode vir a provocar dores, não só no paciente mais idoso, como no paciente jovem também. Às vezes, a falta de um fisioterapeuta, de um treinador na academia orientando a correta realização dos exercícios, pode vir a desencadear as dores que incomodam e até vir a causar lesões e até lesões graves, de repente em joelhos, ombros. Eu quero até falar dessas lesões, mas eu vou aproveitar que o doutor Igor comentou que às vezes as pessoas não fortalecem, aí pode dificultar até o tratamento digamos assim, o tratamento para cuidar mesmo, melhorar ali, Rodrigo? Com certeza, Mônica. Hoje, vou dar um exemplo de uma lesão que muito se fala, a artrose do joelho, né? Hoje a gente sabe que existem dois fatores de risco bem determinados na literatura, que são a obesidade, muito se fala, e o outro fator que é extremamente modificável é o déficit de força desse músculo aqui da frente, que é o quadríceps, né? Então isso já foi bem estipulado que esses dois fatores, que podem ser modificados, aumentam o risco dessas pessoas desenvolverem artrose. E muitas vezes a pessoa, quando ela tem artrose, ela ficou ao longo da vida, não levou em consideração esses fatores, desenvolve a doença e aí para a gente conseguir abordar isso de forma eficiente é muito mais difícil. O Rodrigo falou dessa questão da artrose, porque é preciso que a gente fortaleça tudo isso, porque ao longo da vida tudo vai desgastando, né, Igor? Justamente, o Rodrigo tem razão, e a artrose, que é o desgaste, a lesão da cartilagem, a osteoporose, que é a perda de massa óssea. E é o que o Rodrigo falou, às vezes a pessoa ao longo da vida não fez um trabalho correto, não se exercitou, e o osso, o músculo, eles precisam de exercício. O osso, ele se forma, a massa óssea é formada a partir da estimulação, assim como o músculo, ele se desenvolve. Então o nosso estoque ósseo, ele se desenvolve por volta, a partir dos 12, dos 10 até os 30 anos, é quando a gente está formando a nossa massa óssea. A importância de exercícios bem direcionados para a formação desse osso, para que ao longo da vida, depois, na hora que entrar a idade, a senescência, o paciente tenha um bom estoque ósseo e não venha a desenvolver artrose, lesões musculares mais graves. Mais graves, né? Rodrigo, até o Alisson, né? Thalisson, desculpe. O Thalisson está aqui com a gente porque você trouxe até um material para mostrar para a gente alguns exercícios. A gente pode começar por essa questão das pernas? Podemos sim, dos joelhos? O que você preparou aí? Enfim, eu acho que um dos movimentos mais básicos que o ser humano tem desde cedo, e a gente faz isso com muita facilidade, infelizmente, por deixar de fazer isso a gente vai perdendo, é o movimento do agachamento. Então, se a gente parar para pensar que quase toda atividade do dia a dia envolve agachar, seja uma cadeira, atividades simples do dia a dia, se a gente deixa de fazer isso, a gente vai perder nossa habilidade. E a gente sabe, por exemplo, num idoso, que ele perde a habilidade de sentar, levantar numa cadeira, por exemplo, ele está com o risco aumentado de sofrer quedas, que é um dos maiores riscos de se ter uma fratura proximal do fêmur e aumentar o risco de morte, né? Então, um exercício super simples seria o agachamento. O paciente, ele adota uma base que é que ele acredita que seja a mais confortável e ele executa da forma mais natural possível o movimento e retorna. E coisas que eu costumo dizer para os meus clientes,
é que o agachamento ele pode ser o pior exercício do mundo, como pode ser o melhor exercício do mundo. E são duas variáveis importantes. Uma é a execução, né? E a outra, que às vezes é menos divulgada, é a carga aplicada. E aí cada pessoa vai ter um limiar, né, que ela tolera. Algumas pessoas, só o peso do corpo já é uma resistência adequada para ela. E é por aí que ela deve começar. Porém, quando isso começa a ficar fácil, é importante ir aumentando a carga para desafiar o sistema musculoesquelético para que se tenha as adaptações necessárias. Né? Eu até queria que o Thalisson ficasse de lado, porque muita gente faz agachamento errado, né? Eu queria que você mostrasse aí pra gente, Rodrigo e Thalisson. Então é importante o movimento se iniciar pelo quadril. Então o quadril ele deve se movimentar numa mesma proporção que os joelhos. Então o quadril dobra, joelho dobra e o paciente desce. Quando a pessoa está aqui embaixo, é legal de observar esse paralelismo que ocorre entre a tíbia e o tronco. Então, se a gente consegue ver essas linhas paralelas, é um sinal de que o movimento está sendo realizado de forma equilibrada. Erros comuns que acontecem, volta por favor, é, por exemplo, a pessoa não utilizar o quadril e querer utilizar somente o joelho, por exemplo, para agachar. Né? Então, isso daqui pode ir gerando sobrecargas articulares e, às vezes, com pouca carga e sendo realizado de forma repetida, pode sensibilizar algumas estruturas do joelho. Então, colocar todas as articulações no movimento é algo fundamental. Esse exercício é muito bom, assim, né? Sem dúvida, o Rodrigo falou algo importante, a importância do exercício bem realizado, o trabalho para a questão da artrose e o fortalecimento muscular. Ele falou algo fundamental, que é importantíssimo. No idoso, com o passar do tempo, ele vai perdendo os reflexos, vai perdendo a força muscular. A força, né? Então, um simples tropeção, um escorregão pode vir a causar um desastre imenso, como, por exemplo, a fratura do colo do fêmur. Um senhor idoso que quebra o fêmur vai ficar aí 2 meses, 1 mês acamado. Isso leva a sérios riscos para a saúde, grandes problemas. Então é fundamental o trabalho e exercício para isso. Estão chegando perguntas aqui para os nossos 2 convidados, mas só para reforçar, esse exercício de agachamento, ele precisa ser orientado, não precisa? Porque às vezes as pessoas vão tentar fazer em casa e pode ser um risco, não pode? Mônica, eu acho assim... Eu fico preocupada com isso, viu, Rodrigo? Hoje, o meu conceito de muitos exercícios é que não existe tanto um exercício que seja... que a execução seja tão errada assim para causar um malefício. Pode, realmente pode. Mas deixar de se movimentar é muito pior do que não se movimentar. Né? Então, muitas vezes as pessoas têm medo. Né? Então, se ela está se sentindo bem, se movimentando, está tudo bem, continue. Né? Mas se você quer evoluir alguma assim, intensidade, principalmente volume, né? Aí sim uma orientação mais próxima seria interessante. Eu vou fazer uma pausa com vocês, né? Claro. O Rodrigo, o Thalisson e o Dr. Igor aqui com a gente. Vou fazer uma pausa, vou até dar uma olhada nas perguntas aqui que estão chegando para os nossos convidados, já eu volto. Uma queixa bastante comum, a gente está falando hoje sobre dor nos joelhos e nos ombros. Eu estou aqui com profissionais que estão ajudando para que a gente possa fortalecer e evitar lesões graves e até doenças como a artrose e a artrite, né? Eu estou aqui com o ortopedista Igor Severino Macedo e o doutor em fisioterapia, o Rodrigo Baldon, e o Thalisson, que está conosco. Deixa eu trazer algumas perguntas agora para vocês, meus amigos. Eu tenho aqui a nossa amiga lá do Pequis, ela me contou o seguinte, ela tem 49 anos, é Edilvânia. Ela tem 49 anos, ela está sentindo uma dor atrás do joelho, diz que está bastante inchado e não consegue andar. Isso. Existem várias patologias que podem desenvolver isso, é importante uma avaliação tudo, mas pela idade do paciente, essas queixas, pode ser uma lesão de cartilagem, pode ser uma lesão de menisco, que venha provocar uma irritação no joelho, e aí causa esse acúmulo de líquido, esse edema, dificuldades para realizar agachamento, dobrar o joelho, fazer um agachamento com carga resistida, pode causar esse tipo de dor e esse desconforto. É importante a avaliação do colega. Né? E aí, quando a gente fala do joelho, a gente só foca no joelho, mas o quadril e o joelho tem uma relação importantíssima, né? Até a sua tese de doutorado, não é isso, Rodrigo? Com certeza, Mônica. Eu acho que se a gente olhar para a literatura de problemas do joelho, como a condropatia patelar, que alguns chamam de condromalácia, né? Ou a dor femoro-patelar, até os anos 2000 só se falava em fortalecer quadríceps, basicamente. Né? Que é essa parte que é o aqui músculo da coxa. Né?
De 2005 para frente começou a se verificar na literatura que tanto alterações do quadril quanto do tornozelo têm influência direta no que acontece no joelho. Então essas articulações, quando elas não estão bem estabilizadas ou não funcionam de forma harmoniosa, o joelho se sobrecarrega com ela. Né? Então hoje, né, isso foi como você citou da minha tese, nós verificamos que em pacientes, por exemplo, que apresentam condropatia patelar, você realizar um programa de exercícios não somente focado na coxa, mas também levando em consideração o quadril, a região que nós chamamos de core, que é a região do tronco, gera benefícios adicionais do que somente ficar na coxa. Entendeu? Dá pra gente fazer um exercício vamos, com o claro, Thaleson? Vamos. Enquanto isso eu vou dando mais uma olhadinha aqui nas perguntas. Tá joia. Eu vou usar aqui um elástico, né? Isso aqui a gente consegue adquirir em qualquer loja de material esportivo, a gente chama de mini band, é o termo genérico. Como que chama mesmo, Rodrigo? Mini band. Mini band. Para quem quiser comprar. Então, a ideia desse elástico é desafiar os músculos glúteos, principalmente. Né? E a gente sabe que durante a realização de algumas tarefas, se a pessoa tem esses músculos disfuncionais, ela pode realizar com movimentos excessivos, que nós chamamos de valgo dinâmico do joelho, que é esse movimento que o joelho vai para dentro, e isso pode ir sobrecarregando a patela. Então, alguns exercícios simples que a gente vai tentar desafiar esse grupo muscular. Então, Thaleson, fica, por favor, numa perna só, apoia na perna esquerda e vamos abduzir o lado direito, né? Então, quando o Thaleson está realizando esse exercício, muitas vezes a gente vê na academia, né? O exercício, ele não está desafiando, ele não está sendo direcionado primariamente para o lado esquerdo. O exercício é para a perna direita, que é na qual o glúteo médio está tendo que tolerar todo o peso dele, né, para impedir que o outro lado desabe. Né? E aí a gente vê muitas pessoas na academia, às vezes fazendo com muito peso, e faz isso daqui, para conseguir abrir mais a perna, inclina o tronco. E aí está acabando com o exercício, não está fazendo da forma que necessário. Que pode lesionar muito mais. E mais. uma variação desse exercício a gente chama de exercício do hidrante. Né? O paciente ele fica semi-agachado, novamente faz o apoio simples numa perna só e ele realiza o movimento do outro lado, desafiando o glúteo também da perna de apoio, que vai ter que estabilizar o tronco dele. Tá? E a dorzinha vem ali no glúteo e aqui atrás, né? A gente Thaleson? Queima bastante, quer dizer, tá? A dor da bezetacil. Queimar o bumbum. Queima. Até para evitar problema no quadril também. Isso, né? é essencial e é interessante, inclusive, essa demonstração que o Rodrigo deu, que o que estimula mais, existe os últimos estudos, acho que não vai estar. Que estimula mais o estoque ósseo, a formação de osso, melhora da condição óssea, melhora da condição muscular, é justamente o exercício resistido, o exercício realizado com algum tipo de peso, com alguma resistência, produz mais efeito, melhora a dinâmica muscular e mesmo a resistência óssea, um exercício realizado contra a resistência, com algum tipo de peso, do que apenas o exercício com o puro peso do corpo. Deixa eu trazer perguntas aqui para vocês. A turma está sentindo dor. Mônica, sinto dores nas pernas quando faço caminhada. A Lalita, do bairro Glória. Pode indicar alguma coisa, meninos? É importante a avaliação da condição muscular dessa paciente, a condição das pernas, às vezes, questão circulatória dessa paciente, um possível problema, às vezes, nos joelhos, nos tornozelos, uma artrose que pode vir a causar um desconforto nas pernas, causar essas dores. Essas dores, né? E até mesmo para fazer a caminhada, esse fortalecimento que você trouxe até com a ajuda do Thaleson é importante, né, Rodrigo? Acho que, novamente, Mônica, tudo depende muito da demanda da atividade, né? Então, quanto maior é a demanda, quanto maior é a exposição que a pessoa vai ter, maior vai ser a necessidade de ter um sistema musculoesquelético bem adaptado. Né? Então, a pessoa, ela nunca correu na vida. Né? E aí ela decide de um dia para o outro sair correndo todos os dias e a cada dia vai correndo 1 quilômetro a mais. Isso não é o indicado, porque isso não permite que o corpo vá se adaptando. Né? Então, nesse sentido, é interessante ter alguém por trás, orientando, programando e periodizando a atividade para que o corpo vá se adaptando e as lesões não apareçam. Deixa eu trazer aqui, por exemplo, a gente falou de artrose, de artrite, tem uma amiga nossa, a Tamar, perguntando sobre a questão da tendinite. Ela trouxe já a questão do ombro pra gente. Então vamos fazer a entrada do ombro aí também, que é uma dor comum. Dói 24 horas, já fez fisioterapia e nada de melhorar. Será que seria o caso de cirurgia?
A tendinite pode vir também pela falta de fortalecimento? Sim, sem dúvida. Como o exemplo que o Rodrigo deu, às vezes a pessoa está totalmente sedentária e amanhã fala assim, vou mudar minha vida completamente. E daí parte com uma intensidade muito grande, um ciclo muito grande, uma sobrecarga muito grande sobre esses ombros, sobre os punhos, os cotovelos. Às vezes isso tem que ser iniciado paulatinamente, aos poucos, porque esses tendões que ficam muito tempo parados, isso é como uma máquina, tá enferrujado, está parado. Então, se você acelerar muito, pode vir a causar uma lesão. Normalmente, com o envelhecimento, os tendões perdem elasticidade, perde um pouco da lubrificação, então isso pode vir a causar uma tendinite e, se manter a quantidade da intensidade dos exercícios de forma incorreta, pode vir a causar uma lesão e um rompimento e até cirurgia. E para o ombro, o que a gente pode fazer, Rodrigo? Interessante, Mônica. A fisioterapia, né, ela está passando por uma mudança, isso nos últimos 10 anos, através do entendimento melhor das lesões, né? Então, até alguns anos atrás, o termo tendinite, né, esse sufixo "it", era muito utilizado porque acreditava-se que era uma doença inflamatória. Então, como que a gente costuma tratar a inflamação? Com repouso e medidas anti-inflamatórias, né? Então, alguns medicamentos, gelo, alguns recursos eletroterapêuticos, ultrassom. E hoje a gente entendeu, né, que a doença do tendão, por isso que hoje não se usa mais tendinite, sim tendinopatia, é o termo mais aceito mundialmente, ela nada mais é do que a perda da habilidade do tendão de lidar com forças externas. Então há uma alteração do metabolismo do tendão, pode sim ter alguma coisa inflamatória, mas a doença em si não é inflamatória. Então o tendão, ele perdeu essa habilidade de resistir à carga. Então, se você faz repouso, você pode até manejar o sintoma, mas eventualmente, se você coloca nova carga, esse tendão ainda não vai estar preparado e a chance do sintoma retornar é muito maior. Então, hoje o que é preconizado para praticamente toda a tendinopatia é um programa de exercícios bem elaborado, com evolução progressiva da carga, para que o tendão volte a ser tendão, volte a tolerar a carga, que é a função dele, entendeu? Entendi. Então, posso mostrar? Pode mostrar. Então, quando a gente pensa no ombro, as tendinopatias mais comuns são as tendinopatias do manguito rotador, né? Que são 4 músculos que estão ao redor do ombro e que mantêm a estabilidade dessa articulação, né? E para isso, um exercício que a gente usa bastante, segura com as 2 mãos, é a rotação lateral do ombro, que vai enfatizar o músculo, que é o infraespinhal, que os estudos mostraram que dentro desses 4 tendões parece ser um dos principais envolvidos na condição, né? Então, o paciente ele pode fazer de forma bilateral ou pode fazer de forma unilateral. Aqui é um elástico também. Importante manter as escápulas estabilizadas, não deixar a escápula fazer o papel no movimento. Então a escápula fica parada, bem engajada, e o movimento ocorre puramente no ombro. E aí a região envolvida, que o paciente vai começar a sentir uma queimação, é aqui. E quando a gente fala de tendão, a velocidade da execução do exercício é fundamental. Então, o tendão, quando ele está irritado, se você faz em alta velocidade, você estressa mais o tendão e dói mais. Então, quanto mais irritado, muitas vezes a gente começa com exercícios parados, isométricos, que a gente chama. Então, ele faz a força, sustenta, mantém aqui 10, 15 segundos, e conforme vai ficando menos irritado, a gente vai progredindo em carga e velocidade. Então, isso é importante. Tem gente com dor no joelho. A gente está falando de ombro e tem gente com dor de joelho. A Célia diz que os joelhos dela fazem barulho de uma lixa na parede sempre que ela faz o agachamento. Nossa, viu, Rodrigo? Os ombros têm fibromialgia. Mônica, o que eu posso fazer além de alongamento e exercícios físicos? Ela deu uma característica interessante da dor no joelho, essa é a que a gente chama de crepitação. As crepitações do joelho são mais relacionadas com as doenças da cartilagem do joelho, a presença de corpo livre. Provavelmente já é sinal de uma artrose ou de uma condromalácia, condropatia patelar já de grau bem avançado, que precisa de uma avaliação, estudo, que existe condições de melhora dessa sintomatologia com exercícios direcionados, tudo. Queria chamar a atenção para algo interessante que o Rodrigo falou. Essa mudança que está tendo, o pessoal vem cada vez mais se preocupando com a saúde e tentando fazer exercício. Vou começar a fazer exercício
E rotineiramente a gente pega no consultório pacientes que com uma sobrecarga de exercício, uma intensidade de exercício de forma incorreta. Hoje está muito na moda corrida, a corrida de longa distância. Fratura por estresse. O paciente começa a correr cada vez mais na tentativa de estimular o sistema músculo-esquelético e às vezes chega a provocar uma fratura. Fratura na tíbia, fratura nos metatarsos por orientação incorreta e uma sobrecarga. Tem que ter orientação, né? Queria fazer acho que a pergunta dela sobre crepitação é uma dúvida muito comum, né, entre as pessoas, e a gente recebe diariamente no consultório pessoas assim, meu joelho está desmanchando. Né? Então essa muitas vezes sensação, né? É a sensação e é a crença da pessoa que tem isso. Né? É importante salientar que não há nenhum estudo na literatura que correlacionou crepitação com incapacidade funcional ou com dor. Né? Então a crepitação, ela de fato é um sinal comum em problemas da cartilagem, mas em relação, ela não tem uma relação forte com dor e com incapacidade. O que isso quer dizer? Tem pessoas que têm crepitação e não sentem nenhuma dor. Ótimo. Né? Não quer dizer que isso é um fator que incapacite ela de fazer atividade física de forma alguma. Tá? Pode, eu brinco com alguns pacientes e falo, se te atrapalha, põe um foninho no ouvido e faz exercício. Entendeu? Não deixe isso não está te piorando, entendeu? E tem pessoas que têm dor e não têm crepitação nenhuma. Então é um achado que tem que ser considerado, mas que não é um fator limitante que, assim, ó, tá crepitando, então não faça atividade física, porque isso vai piorar o teu joelho. Isso não é verdade. O Thaleson está aí com 2 pezinhos também para a questão do ombro. Isso. Então, um exercício que eu quero mostrar agora é o exercício, acho que o mais simples, mais executado nas academias. E muitas vezes é um certo vilão quando principalmente é feito com cargas excessivas, porque você modifica a forma de execução e isso pode ser prejudicial. Que é a elevação dos braços, né? A elevação dos ombros. Então a gente chama de exercício de elevação no plano da escápula, que é quando o paciente eleva o braço nessa diagonal. Isso pode ser feito no plano sagital, pode ser feito, não, fica de frente para lá, levanta aqui na frente, pode ser feito aqui na frente, ou pode ser feito também no plano coronal. Então são algumas variações. O que é importante de falar em todas essas variações, que a carga realizada nesse exercício tem que ser bem adequada para a capacidade da pessoa. Por quê? Se ela coloca uma carga excessiva e vai realizar esse exercício, é muito comum de observar um sinal que nós chamamos de shrug, né? Que é a pessoa querer compensar o movimento com a escápula. Então, se ele está apresentando esse sinal, quer dizer que a carga está excessiva e, consequentemente, a demanda que está sendo aplicada nos tendões está muito grande. E isso, ao longo do tempo, pode sobrecarregar os tecidos. O Rodrigo está trazendo muito essa questão dos exercícios com a ajuda do Thaleson. Eu te pergunto, assim, desde sempre que a gente tem que fazer atividade física e fortalecimento, mas se eu começar ali depois dos 40, porque até os 30 que a gente forma, depois dos 40, 45, 50, ainda dá tempo de proteger? Sem dúvida. Existe a melhor, a gente recomenda muito para os pacientes o trabalho de fortalecimento muscular. Fortalecimento muscular melhora a amplitude de movimento. Isso proporciona mais estabilidade para as articulações, melhora a condição das dores, melhora a fisiologia, a capacidade de reflexo. O fortalecimento da musculatura, dos tendões, dá mais estabilidade para as articulações. Isso evita o desgaste da cartilagem, a lesão da cartilagem. Independente de quando começar, é fundamental começar. Tem muita pergunta aqui para vocês, estou achando que nós vamos ter que marcar outro dia para vocês voltarem, viu? Sinto muito queimor. A gente falou de queimor, não foi? Eu acho que a gente falou em algum momento aqui. Queimor na canela quando caminha. Graciela de Uberaba. Pode ser sinal de alguma coisa, meninos? Pode sim. Dependendo da condição muscular do paciente, às vezes essa inatividade, uma lesão, uma tendinopatia do tibial anterior, que é um dos músculos que se trabalha na caminhada, pode vir a causar esse tipo de desconforto e essas dores. Tem uma pergunta interessante aqui, olha, deixa eu ver o nome da pessoa, não tem. Mônica, sobre a questão do exercício com peso, né, que é melhor, tenho 20 quilos a mais, ou seja, ele está 20 quilos acima do peso. Como é que fica nessa situação? Na minha opinião, como eu disse, depende do estado inicial da pessoa. Então, se ela parte de uma situação de sedentarismo, né, muitas vezes o próprio peso dela, por já estar
um pouco acima, já pode ser um peso extra para ela realizar durante, por exemplo, um agachamento. Então, o profissional é fundamental reconhecer o estado que a pessoa se encontra, o estado inicial, e partir muitas vezes do básico, né? E reconhecer, ó, ok, o corpo está respondendo, não está tendo nenhum sinal e sintoma, né, de alguma doença, de uma sobrecarga, então a gente vai evoluindo. E não já querer partir com cargas altas, né? Então isso é importante. O nome do elástico que você usou, Rodrigo, a nossa amiga Maria Badia está perguntando. Tá, então tem vários no mercado. Então o nome genérico que a gente chama é mini band, né, que é esse círculo que já vem. Tem as faixas elásticas, e aí tem várias marcas no mercado, né, mas o nome genérico também é faixa elástica. Deixa só, nosso tempo está terminando, mas já quero combinar com vocês da gente voltar a esse tema, tá bom? Claro. Deixa eu trazer aqui a Rejane, os braços incham e sente muita dor. Artropatia degenerativa, ela foi diagnosticada. Isso, a artropatia degenerativa é a lesão da articulação, a lesão da cartilagem, juntamente com possível lesão dos tendões, causa dor, causa limitação do movimento. E o trabalho de fortalecimento, de fisioterapia, consegue melhorar bem, aliviar bem os sintomas, claro, dependendo do estágio onde está já essa artropatia degenerativa, né? Mas nos estágios iniciais existe uma boa resposta. Eu vou combinar com vocês, para vocês voltarem de novo para a gente conversar mais. Tem muita pergunta, eu vou guardar todas as perguntas dos nossos amigos, combinado? Combinado. Eu preciso muito agradecer ao doutor Igor Severino Macedo, ortopedista, muito obrigada, viu, Igor? Ao Rodrigo Baldon, que é doutor em fisioterapia, ao Thalisson também, que fez todos os exercícios aí para a gente. Obrigada, viu?